Você ouve a voz de Deus? Como ser sensível à voz de Deus? No livro de João, capítulo 5, versículos 24 e 25 diz: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Você já se perguntou como ouvir a voz de Deus e saber se Ele fala comigo? Acredito que essa seja a principal dúvida dos cristãos. E por isso essa mensagem vai ajudá-lo a ter uma vida de comunhão com Deus e principalmente equilibrada. Muitas pessoas questionam que nunca sabem se Deus realmente está falando com elas. Com isso ficam confusas e nunca têm coragem de tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que ouve até demais. Eles falam: Deus me disse para fazer isso e aquilo. Porém, um tempo depois, os vemos fazendo algo que contraria aquela direção de Deus. Com isso, fica difícil acreditar que Deus realmente deu alguma direção a essas pessoas. Diante desses dois extremos, os que nunca ouvem e os que ouvem demais, é importante saber que no mundo há muitas vozes e precisamos discernir quais são elas. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, versículos 10 e 11. Sem dúvida, há diversos idiomas, vozes no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Realmente, há muitas vozes no mundo, incluindo a minha e a sua. Os cientistas dizem que falamos em pensamento com nós mesmos, mais de 120 palavras por minuto. Além disso, temos outras vozes que afetam diretamente a nossa vida: o celular, a televisão, filmes, pessoas, pastores, demônios, etc. E no meio de todas essas vozes está a voz de Deus. Agora preste atenção no versículo 33 de 1 Coríntios 14. Diz assim: Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. É interessante observarmos que hoje a maioria das pessoas estão confusas e não tem paz. O mundo está confuso, cristãos estão confusos e até mesmo os líderes estão confusos. Essa é uma característica do nosso tempo. Mas por quê? É que atualmente absorvemos mais informação em um mês do que nossos bisavós em todas as suas vidas. Por exemplo, se acontece uma guerra, nós sabemos. Se há terremotos, descobertas científicas, nós sabemos. Antigamente, essas mesmas coisas ocorriam, mas ninguém sabia. Ou seja, há muitas vozes falando conosco o tempo todo. E como conseguiremos ser bem-sucedidos, criar nossos filhos, descobrir o nosso chamado, sem ouvir a voz de Deus? Veja essa experiência que Elias teve com Deus, em 1 Reis 19, versículos 11 a 13. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu,
puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabemos que Elias foi um grande homem de Deus. No entanto, aqui o vemos fugindo, pois estava confuso, frustrado, desencorajado e com medo. Ninguém está isento disso, nem mesmo uma pessoa íntima de Deus. Então o Senhor o chamou para fora e veio um vendaval, terremoto e fogo, mas ele não estava em nada disso. Agora imagine Elias naquele ambiente destruidor. Toda aquela situação estava demonstrando o interior dele, cheio de turbulência. Mas depois de todo aquele barulho, tudo se acalmou e Deus veio como uma brisa suave. Quando Elias encontrou a paz no seu espírito, ele escutou a voz de Deus. Esse texto nos ensina algo muito importante. Deus não compete com a confusão e é impossível escutar a voz dele se estivermos agitados em nosso interior. Diante disso, vamos falar sobre diversas maneiras que você pode ouvir a voz de Deus. Primeiramente, a voz audível. No livro de João 12, versículos 27 a 30 diz: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu diz que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Perceba aqui que todos escutaram, mas somente Jesus reconheceu. Alguns acharam que tinha sido um trovão e outros pensaram que um anjo tinha falado com eles. Essa maneira de Deus falar acontece somente em casos muito específicos. A segunda forma de ouvir a voz de Deus é através do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Essa é a maneira mais comum que Deus usa para se comunicar conosco. Ele fala em nosso espírito e muitas vezes podemos pensar que seja apenas um pensamento, uma coisa da nossa cabeça. Por isso é importante estarmos em comunhão com Deus, para discernirmos se essa voz em nosso interior vem do Espírito Santo. A terceira forma que podemos ouvir a voz de Deus é através dos sonhos. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20 diz: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Deus falou com José através de um sonho, mas não vá ao extremo dizendo que todo sonho é de Deus. Isso é perigoso, porque não somos guiados por sonhos, mas pelo Espírito Santo. A outra forma de ouvir a voz de Deus é através de profetas. No livro de Atos, capítulo 11, versículos 27 e 28 diz: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Deus ainda usa os profetas, mas temos um grande problema aqui. Existem diversos cristãos que correm atrás de profetas e querem ser guiados por eles em tudo. Vivem em função do que eles falam e não criam uma relação pessoal com Deus. A quinta forma de ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu,
quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Nesse texto, Pedro fala dos livros dos profetas para confirmar o momento que ele ouviu a voz audível de Deus no Monte da Transfiguração. Ou seja, nada pode conflitar com a Bíblia. Ela é a base para todas as outras formas de comunicação de Deus. Ela não pode ser contrariada. Agora, nem toda palavra da Bíblia, mesmo sendo verdade, será a verdade para você hoje. Então, tome cuidado com esse método de abrir a Bíblia em uma página e ler como se Deus estivesse falando com você. Crie o hábito de ler e meditar diariamente a palavra de Deus e seja renovado. A sexta forma de Deus falar conosco é através de pregações. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 36 e 37 diz: Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Nesse texto, Deus usou a pregação de Pedro e as pessoas sentiram um arrependimento profundo. Alguns são extremos por pensar que essa é a única forma de Deus falar. Outros são mais radicais ainda por pensar que Deus só pode falar com eles através dos pastores, pregadores, padres ou missionários. A sétima forma que Deus fala conosco é através de um evento sobrenatural. No livro de Atos, capítulo 7, versículos 31 e 32 diz: Vindo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Aqui lemos a respeito de Moisés e a sarça. Assim que ele foi examinar aquele evento, Deus falou com ele. Por isso, fique atento ao sobrenatural. Se você perceber que Deus está agindo, use a sua fé e peça para Ele falar com você. A oitava forma que Deus pode falar conosco é através dos anjos. No livro de Atos, capítulo 5, versículos 19 e 20 diz: Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Há muitas experiências assim hoje, porém existe um extremo de pessoas que veem anjos em todos os lugares, quando na verdade elas se baseiam apenas em sentimentos e não em experiências reais. A nona forma de Deus falar conosco é o inesperado. Em 2 Pedro 2,16 diz: Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Isso significa dizer que Deus fala como quer e de um modo que muitas vezes não esperamos. Ele pode usar filmes, músicas, livros, pessoas até que não servem a Deus, entre outras. Não há limites para Deus. Mas talvez você se pergunte: como eu posso saber se a voz vem de Deus ou não? Saiba que quando Deus quer falar com você, Ele quer que você esteja confiante. Então, Ele usará mais de uma maneira para fazer isso, ou confirmará o que disse anteriormente. Por exemplo, se Deus falou com você através de um sonho, pode ser que Ele envie um profeta para confirmar o sonho. Talvez isso demore dias, meses ou até anos. Não importa.
Ele quer que a sua fé aumente, para que sejam cumpridos os propósitos dele através da sua vida. Se há confusão, não é Deus. Ele não brinca com você dizendo, vai para lá e depois vem para cá. Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos criar intimidade com Ele. Deus fala conosco, porém, devido à correria em nosso dia a dia e principalmente da nossa mente atribulada, não criamos sensibilidade para ouvi-lo devidamente. Precisamos limpar toda a sujeira entranhada em nossa mente, renovando-a à luz da palavra de Deus, e com isso, ter ouvidos para ouvir as maravilhas que Ele tem para nos dizer. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, no dia de hoje peço a Ti que ilumine mente e corações. Muitos de Seus filhos e filhas que oram comigo neste momento desejam ouvir a Sua voz. Ainda, outros acham que estão ouvindo-a, porém estão ouvindo aos seus próprios sentimentos. Senhor, que eles criem a consciência que para adquirir essa sensibilidade, precisam criar intimidade contigo. Ilumina-os neste momento, Pai, através da Sua graça e misericórdia, que a partir de hoje suas vidas sejam transformadas e que a sede de Ti aumente para que eles o busquem com todas as forças e entendimento. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.